Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que Ele continue a nos guardar na sua paz. Uma das grandes buscas, uma das grandes conquistas que nós procuramos fazer durante a vida é conseguir viver em paz. Então, a respeito dessa questão, nós vamos encontrar uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. É a segunda epístola do apóstolo aos Coríntios. Nessa epístola, o apóstolo Paulo busca trazer, solucionar o conflito que havia e que estava acontecendo entre os irmãos daquela igreja. Eles estavam um tanto quanto tumultuados porque julgavam que o apóstolo Paulo os havia esquecido. Eles achavam que o apóstolo estava deixando eles de lado e não estava dando a atenção que eles precisavam e que mereciam. No entanto, a igreja de Corinto era a igreja mais amada pelo apóstolo. Era a igreja com quem ele mais se preocupava. Então, Paulo escreve esta carta aos irmãos de Corinto, falando para eles que ele, na viagem que ele pretendia empreender, que ele havia planejado, ele havia decidido que passaria em Corinto primeiro, para depois ele ir para a Macedônia e Jerusalém e muitos outros lugares que ele pretendia visitar. Vindo de volta, passaria novamente em Corinto para visitar a igreja e os irmãos. Então o apóstolo Paulo os repreende grandemente nessa carta, dizendo para eles que eles não deveriam se portar daquela maneira e que eles buscassem viver em paz. Explica para eles toda a dificuldade que ele tinha naquele momento para poder ir visitá-los. Então, nessa carta, no parágrafo 11, aliás, não é no parágrafo 11, mas no versículo 11, o apóstolo diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então, quando o apóstolo dá essa instrução aos irmãos de Corinto, ele está mostrando que, independente de qualquer situação em que eles se encontrassem, independente de como estariam os ânimos naquela igreja naquele momento, eles deveriam ficar em paz. Isso significa que a paz, a vivência da paz, o estar em paz, não é alguma coisa que dependa do exterior, mas é algo que depende do nosso interior. Por mais tumultuado que seja o momento em que estivermos passando, é possível vivermos em paz. Pelo menos essa é a recomendação que o apóstolo dá aos irmãos de Corinto. E Emmanuel, que é um fiel intérprete dos ensinamentos do apóstolo Paulo, ele escreve uma obra que chama Segue-me, através de Chico Xavier, e ele intitula um capítulo, ou ele dedica um capítulo para poder analisar essa afirmação, esse ensinamento do apóstolo Paulo: vivei em paz. E Emmanuel faz a seguinte análise. Ele diz assim: o texto se chama Viver em Paz. Viver em paz. Paulo, 2 Coríntios 13, 11. Então, Emmanuel, fazendo essa análise
da recomendação do apóstolo Paulo, ele diz assim: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Viver em paz é aquilo que nós mais buscamos, é aquilo que nós mais queremos e pelo estado pelo qual nós lutamos. Então, o benfeitor Emmanuel, ele fala, ele diz, né, no seu texto, que é possível que vivamos em paz, por mais que as circunstâncias do momento sejam contrárias a nós, por mais que estejamos passando por problemas, por mais que estejamos em dificuldades, é possível vivermos em paz. Mas ele fala também que esse viver em paz é uma conquista, né? E quando ele diz assim, para isso, contudo, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Então, é necessário, para que consigamos viver em paz, para que consigamos ter a paz, é necessário que nós tenhamos construído em nós também a bondade e a compaixão. E ele continua: assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição em que lhe digam respeito. Então, aqui, Emmanuel, ele fala da nossa decisão de vivermos em paz, que é uma decisão interior. É uma decisão que nós temos que tomar para conosco mesmo, né? E que essa decisão de vivermos em paz, né, exigindo de nós que nós façamos um compromisso de não mais nos exasperarmos, possibilita que nós analisemos todas as situações com muito mais tranquilidade, com muito mais certeza, com muito mais clareza, né, as situações que nos rodeiam. E Emmanuel continua ainda com a sua análise dizendo assim: repara carinhosamente os que te procuram o caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos de ser e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas e contundidas. Então, aqui o benfeitor nos recomenda ou nos esclarece que todas aquelas pessoas que são problemáticas, que nos criam problemas, todas aquelas pessoas que trazem em si o desequilíbrio, o desarranjo mental, espiritual, né, são pessoas que têm o problema do orgulho, porque não conseguem aceitar as coisas como elas são. Que aqueles que não aceitam, né, como ele diz aqui, não aceitam a verdade, mas essa verdade significa as circunstâncias da vida, porque uma vez que nós estamos encarnados aqui num planeta de expiação e provas, nós não podemos esperar que a nossa vida seja um mar de felicidade, que na nossa vida não tenhamos problemas. Estamos aqui como aprendizes de condições que nós, em encarnações anteriores, não tivemos capacidade de aprender. Então, isso nos é difícil
e nós temos que enfrentar grandes problemas e grandes dificuldades. E as pessoas que não aceitam e não entendem essa situação, essa condição, são aquelas que trazem os problemas, os desequilíbrios, né? Que são prisioneiros da vaidade ou da ignorância, como diz aqui o nosso benfeitor Emmanuel, né? Uns acusam, outros choram. Então, acusar e chorar demonstra o desequilíbrio que a pessoa está carregando dentro de si. E Emmanuel nos convida, então, a que nós possamos nos ungir de piedade, né? De piedade, e penetrar o recesso do ser, quer dizer, entrar no problema daquela pessoa, entender o problema daquela pessoa, para que nós possamos perceber o grau de desarmonia em que a pessoa se encontra. E Emmanuel, então, vai à frente. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a própria vida. Então, Emmanuel nos fala aqui para que nós façamos a empatia. Ajuda-os enquanto podes. Aproveita o momento. Aproveita a oportunidade, como disse Jesus, enquanto estás a caminho com Ele. Porque depois nós não sabemos quando poderemos nos encontrar novamente. Em que tempo nós estaremos juntos novamente para que nós possamos promover a nossa harmonia, a nossa recuperação. Então, quando nós buscamos ajudar as outras pessoas, como ele diz aqui, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a própria vida. Então, no ato de ajudar o próximo, no afã de ombrear com o nosso próximo, para que nós possamos dar um amparo ao outro, nós estamos ajudando a nós mesmos. Nós estamos cavando a felicidade para nós mesmos, a tranquilidade, né? E ele diz: aprendamos a compreender cada mente em seu problema. A questão da empatia, né, que nós devemos fazer. Recorda-te de que a natureza sempre divina, em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Então, Emmanuel faz uma comparação com a natureza e com as leis divinas, né? Ele usa um exemplo, como exemplo, a natureza e as leis divinas. Por mais que estejamos em tumulto, por mais que o mundo esteja em desalinho, as leis da natureza agem sempre com equilíbrio e com justeza, né? Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo próprio é serviço de poucos. Então, na vida, nós temos que fazer a nossa conquista de melhoria. Não vale viver por viver. Então, de qualquer maneira, viver de qualquer maneira, isso é muito fácil. Mas dar à vida o significado que ela verdadeiramente tem, que é aquele de nos oportunizar o nosso crescimento, a nossa melhoria, a nossa transformação espiritual, isso é privilégio de poucos. Isso é capacidade de poucas pessoas. E, no fundo, a nossa finalidade em estarmos aqui encarnados, a nossa finalidade em participarmos da vida é exatamente esse, a de nos transformarmos. E ninguém se transforma só pelo ato de querer se transformar, mas a transformação, a melhoria, a conquista do equilíbrio, da paz,
é trabalho afanoso que cada um de nós temos que promover em nosso próprio favor. Por isso, não nos enganemos. Por mais que a nossa vida esteja em tumulto, por mais que a nossa vida esteja em desalinho, por maiores que sejam os nossos problemas, por maior que seja a dor que vai em nossos corações, é possível vivermos em paz. Basta que queiramos, basta que tenhamos a compreensão de que tudo passa e que esses problemas também passarão. Principalmente porque podemos contar com o amparo e as bênçãos do alto, de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai Criador, e dos bons Espíritos que, em nome do Mestre amado, estão sempre ao nosso lado, os nossos anjos de guarda. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que Ele nos guarde sempre na nossa conquista da paz.